Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso Método MW Manutenção de Computadores. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o que é a BIOS, que é ligado à nossa placa-mãe, e o que é o UEFI. UEFI, que também é uma BIOS com esse outro nome, mas é uma BIOS também mais atual. As diferenças entre essas duas coisas e também a ligação delas entre os sistemas de particionamento de HDs, que são o MBR e GPT. É importante a gente saber essas diferenças, porque existem os computadores mais antigos que vão trabalhar com a BIOS e o MBR, e sistemas mais novos que vão trabalhar com o UEFI e o GPT. As diferenças dessas tecnologias de utilização, a compatibilidade de uma com a outra, o que vai impactar na hora de fazer a manutenção, a formatação de um computador, as compatibilidades. É importante. Vamos começar então. Eu criei um arquivo PDF que vai estar disponível para vocês nesta aula para download aqui embaixo. E eu vou utilizar ele como base também para a gente dar seguimento aqui aos pontos que eu quero passar, ok? Então vamos lá. A BIOS é um programa que está contido nas nossas placas-mãe. Tá? É o programa que quando a gente liga o computador, aperta o delete no teclado e entra naquela tela. A gente tem aqui um exemplo, aqui, uma imagem de BIOS. Tá? Isso a gente viu quando a gente estava instalando o Windows 10 nas aulas anteriores. Né? A gente teve o acesso a BIOS. Então é um programa, uma firmware inicial, não é um sistema operacional, é um programa contido aqui no chip, uma memória ROM, aqui na placa-mãe. Com a BIOS a gente consegue mudar os dispositivos de inicialização no computador, como foi o caso da gente escolher um pendrive para iniciar primeiro, na ordem de boot. Né? O boot é o arranque do sistema, o arranque o arranque do computador. Então na BIOS a gente tem como escolher isso, quais são os dispositivos na ordem do boot. A gente consegue fazer overclock, consegue alterar frequências do processador e também da memória RAM. A gente consegue ver outras tecnologias presentes na plataforma, seja de um processador Intel ou seja de um processador AMD, como o HT, o Hyper-Threading. A gente pode desligar o HT, pode deixar ele ligado. A gente tem opções de desligar alguns núcleos do processador ou deixar eles ligados também. Então tem uma série de coisas que dá para fazer entrando na BIOS. A gente tem informações de temperatura do sistema, dá informações para a gente de rotação dos fãs conectados no computador, o CPU cooler, o fã do processador, a rotação dele, quantos 1000 RPM ele está, as rotações dos fãs conectados também na placa-mãe, que vão ser coolers que vão no gabinete, na parte traseira do gabinete ou qualquer outro lugar. Tem um bocado de coisa que a BIOS mostra para a gente. A BIOS é uma firmware mais antiga, galera. Existe há muito tempo. Existe uma ligação muito importante da BIOS com o nosso HD, que é o sistema de partições que o HD trabalha. A gente tem dois sistemas de particionamento, é o MBR e o GPT. A gente já vai entrar em cada sigla. A BIOS, que é Basic Input Output System, é o sistema básico de entrada e saída, ela trabalha somente com o MBR. O MBR é o Master Boot Record, é um sistema de particionamento de HD, que a gente vai ver aqui, ó. Eu estou aqui com o Windows aberto no gerenciamento de disco do Windows. E a gente vê aqui que eu tenho dois HDs. Ó, tem o disco 0, que tem 2 TB, aqui está mostrando 1800 GB. E um disco 1 que tem 240 GB, é um SSD. Tá? Eu tenho esses dois dispositivos de armazenamento no meu computador aqui, que está capturando imagem e a gente vai estudar através dele. Como eu estava falando do MBR, o MBR, galera, ele é um sistema de particionamento. É um sistema lógico, tá? Programado, que contém informações das partições presentes no HD e ele organiza isso. Olha só, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do disco 0 e vou em propriedades e aqui eu vou em volumes, informações do disco. Olha só, estilo de partição, a gente vê que tem aqui, ó, registro mestre de inicialização MBR. É o Master Boot Record, que nem eu falei antes. Esse é o estilo de particionamento, sistema de partição que o HD está utilizando. MBR. Vão ter casos que a gente vai ver uma outra opção. E eu vou mostrar aqui em um notebook.
Eu vou ligar aqui um notebook, ele já está ligado na verdade. Vou tirar ele aqui do modo suspender. E olha só. Também estou aqui no gerenciamento de disco. A gente tem um HD só nele aqui, tá? Que é de 1 TB. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou nas propriedades desse disco aqui. Eu vou lá em volumes também. Olha só que o estilo de partição aqui é outro. Tabela de partição GUID GPT. Então, esse HD, nesse computador, está utilizando um outro estilo de partição, que é um outro método de organização dos arquivos, um outro método que armazena e organiza essas partições, essas divisas dentro do HD. Então, isso que a gente deve saber. São estilos de partição, são tecnologias de particionamento que fazem essa divisa aqui das partições das unidades de um HD. O MBR, que é o caso que a gente viu no meu computador, ele é mais antigo. E ele tem uma limitação, que é o quê? Através desse tipo MBR, a gente consegue criar dentro de um HD, no máximo 4 partições primárias. As partições primárias são essas que a gente está vendo aqui, 1, 2, 3, que estão em azul forte. Eu vou voltar a câmera aqui. Como a gente está vendo, tem 1, 2, 3. A gente tem 3, tem a legenda aqui embaixo, partição primária. Partições primárias de um HD são as partições que podem conter um sistema operacional instalado nelas. Esse sistema MBR, que faz essa organização das partições, ele suporta somente 4 dessas primárias. Para mim criar outras partições, que são aquelas partições que a gente vê lá no meu computador, que é C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos, G2 pontos, se eu quisesse criar mais que 4 para organizar meus arquivos ou dividir, enfim, se for necessário, aí nós temos que criar uma partição estendida. A partição estendida é também uma partição primária, só que o diferencial dela é que ela serve exclusivamente para a gente adicionar dentro dela partições lógicas, que são partições fictícias, vamos dizer assim, dentro dessa partição estendida. A partição estendida é um encapsulamento, vamos dizer assim, que dentro dela aí vão ter outras pequenas divisas que vão ser as partições lógicas, e essas partições lógicas também vão receber letras de unidade, D2 pontos, E2 pontos, J2 pontos, até chegar no Z2 pontos. E aqui a gente vê isso. Quando eu cheguei aqui no limite de partição primária, isso aqui eu criei exclusivamente para a gente ver, né? Conseguir diferenciar. A gente vê na legenda aqui, ó, na cor verde escura, a gente tem uma partição estendida, que está mostrando aqui, ó. E ela tem um contorno ao redor, né? Nessa parte azul claro, a gente vê que é uma unidade lógica, é uma partição lógica. E essa parte em verde claro, ainda dentro da partição estendida, é um espaço livre, que eu não utilizei. Mas eu posso ainda, se eu quiser, criar uma outra partição lógica. Olha só, botão direito, novo volume simples, avançar, vamos criar aqui com o tamanho dele. Ok, concluir. Criado um novo volume, ó. Estão vendo que dentro de um HD com um estilo de partição MBR, que a limitação dele era 4 partições, eu estou com 5 partições. São 3 partições primárias, mais uma partição estendida que dentro dela tem 2 lógicas, o que me deu um total de 5. Se eu ir lá no meu computador agora, a gente vai ver um monte de unidades. Ó. Tem o meu C2 pontos, tem D2 pontos, tem E2 pontos, tem F2 pontos, G2 pontos, H2 pontos. Uma coisa importante que a gente deve se atentar é que essas partições lógicas não são... A gente não consegue instalar um sistema operacional dentro delas. Elas servem somente para fazer uma divisa de arquivos para poder usar e deixar diferenciado mesmo uma coisa da outra. Eu posso excluir aqui se eu quiser, excluir o volume. Eu posso excluir esse outro volume. Ó, agora eu tenho uma partição estendida inteira. E se eu quiser excluir essa partição, também posso excluir a partição. Agora ela não está alocada. Está um espaço morto dentro do meu HD. Com isso aqui, se eu quiser, eu posso estender essa minha outra partição aqui para somar essas duas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como eu tinha antes. Eu vou excluir essa partição F2 pontos também, excluir o volume. Ó, eu tenho 4 GB agora não alocados, e nessa outra minha partição primária eu vou estender ela, e ela vai se agregar com esses 4 GB que estão sobrando ali dentro do meu HD.
Ok, ó. Agora eu só tenho duas partições primárias no meu HD novamente. Com isso aqui a gente viu a limitação do MBR em quantidade de partições. O esquema de particionamento GPT, que é o Guide Partition Table, tabela de partição Guide, ela é um sistema mais atual, que tem uma limitação de partições primárias que vai até 128. Então é um limite muito maior. Aí um detalhe também, que dentro dessas partições lógicas, dentro do MBR, a gente pode criar até o máximo de 32 partições dentro daquela partição estendida. Então tem um limite, né? Um limite bem grande comparado ao GPT, que nem a gente acabou de ver, que consegue criar até 128 partições primárias dentro do HD. Então eu poderia criar 128 partições que suportariam ter um sistema operacional dentro delas. É bem interessante, né? É uma inovação, é um sistema mais atual. Um outro detalhe muito importante é que as placas-mães que tem a BIOS, que é mais antiga, elas só trabalham com HDs que tiverem uma MBR, tá? E o MBR, esse sistema de partição que a gente acabou de ver, ele trabalha com HDs de no máximo até 2 TB de tamanho, de armazenamento. Se eu colocasse um HD de 4 TB, um HD de 2,5 TB, ele não vai reconhecer, ele vai reconhecer somente 2 teras. No Windows a gente veria somente 2 TB. Então também é um problema por essa limitação. E o GPT, que é esse estilo mais novo, ele também não tem essa limitação. A gente pode utilizar 4 teras, 5, HD de 10 terabytes, que não tem problema, ele não tem essa limitação de armazenamento. Agora o GPT, ele também por padrão, ele trabalha com placas-mãe mais novas, que deixam de trabalhar com o BIOS antigo e começam a trabalhar com o UEFI, que nem eu falei antes. Aqui eu tenho uma placa-mãe mais atual, é uma placa-mãe chinesa, que veio lá do AliExpress, inclusive, e essa placa aqui, ela tem o sistema UEFI. Tá? Ela trabalha com HDs de estilo GPT, que suportam 4 terabytes, até mais. A BIOS UEFI, ela é mais atual, ela tem recursos de segurança que é o Secure Boot, que impede que hackers invadam o computador na hora de inicializar e acessar os arquivos da máquina. É um sistema mais rápido para iniciar o Windows do que a BIOS mais antiga. E ainda assim é compatível para utilizar HDs com MBR. Aqui ó, a gente tem uma imagem de BIOS, a gente tem imagens de sistemas UEFI. A gente vê que tem toda uma interface gráfica já com o UEFI. Tem uma interface gráfica. O UEFI significa Unified Extensible Firmware Interface, que é a interface unificada de firmware extensível. É bem mais complicado que a BIOS, né, no nome. Mas basicamente, para simplificar, a UEFI também é uma BIOS, só que é este nome, né, ela é mais atual. Tem um sistema gráfico bonito, a gente pode até usar ela com o mouse do computador, o que na BIOS a gente não consegue, na BIOS é só com o teclado. Então a UEFI é mais atual, tem nessas placas mais novas e tem esses recursos aí. Mostra a mesma coisa que a BIOS, dá para fazer o overclock, mudar as frequências da memória RAM, olhar os RPM dos fãs aqui conectados na placa, dá para mudar a ordem de boot, se quer o pendrive, se quer qual HD no começo. Nisso aí se permanece a mesma coisa, só que tem tecnologias mais recentes, é mais rápido para iniciar, e é compatível com o MBR de HDs mais antigos. Aqui ó, a gente tem uma outra imagem da Gigabyte, uma placa-mãe da Gigabyte com um FI, a tela aqui, né? Então a gente viu o que é a BIOS e o que é a UEFI. Não entendam assim também. O HD, eu posso formatar o HD para ser GPT ou seja o CMBR. Isso não é uma característica do HD, tá? Quando eu compro o HD, ele tá lá, ele é um HD GPT. Não, tá? Isso a gente pode escolher. Eu tenho um HD que no momento está MBR, eu posso simplesmente formatar ele e colocar ele, converter ele para GPT. Então, tanto faz nesse ponto, tá? A placa-mãe UEFI trabalha exclusivamente com HDs formatados em estilo GPT. Existe um modo de compatibilidade dentro da UEFI que é o CSM, Compatibility System Module, módulo de sistema de compatibilidade. Então, assim, uma placa-mãe que tiver o UEFI, eu posso até instalar um HD que tem MBR. Ela consegue acessar o sistema operacional do HD MBR. Agora, quando eu tiver uma placa-mãe com BIOS, uma placa-mãe mais antiga, ela só vai
e ela não vai conseguir acessar o Windows de um HD GPT. Ela não vai conseguir inicializar. Então tem esse material também de auxílio para vocês, PDF, para vocês fazerem download e lerem também. Mas só vamos pegar agora e ver na prática mesmo o que isso representa, né? Que o maior cuidado da gente em relação a essas coisas na prática é analisar e ver na hora o HD do cliente se ele é GPT ou MBR. Ver se a placa-mãe dele é BIOS ou se é UEFI. Não que o cliente venha para nós assim com um computador mais antigo e ele diga para nós, eu quero instalar um HD de 4 terabytes nesse computador aqui porque eu quero salvar muitas coisas nele. Então assim, se o HD do cara for muito antigo, ele não vai conseguir trabalhar com 4 terabytes, porque se ele é mais antigo, ele só suporta BIOS que só suporta MBR. E MBR tem a limitação dos 2 tera. Esse é cuidado, estão entendendo? Então a gente tem que analisar, ver lá na placa-mãe se ela é UFI, para ver se ela consegue trabalhar com GPT, para ver se suporta 4 terabytes, né? Então agora vamos ver na prática um pouco essas diferenças de BIOS e de HD, esse tipo de coisa. Vamos lá. Então, primeiro exemplo, a gente vai pegar aqui este notebook. A gente vai começar já a introduzir um pouco dos notebooks até chegar a parte de manutenção neles. Vou ligar esse notebook. Eu vou apertar aqui F2. Ok, acertei. Eu apertei F2 porque geralmente é ou Delete ou F2, um padrão para entrar na BIOS aqui, tá? Olha só, entrou na BIOS. Isso aqui tem cara de BIOS? Não tem cara de BIOS, né? Por quê? Porque eu consigo mover o mouse aqui, ó, eu consigo selecionar qual boot que eu quero, ó. Eu marco a opção de Security Boot, Control. Eu deixo on ou deixo off. Isso aqui, até nos diz Samsung BIOS Configuration, né? Isso aqui é uma BIOS UEFI. Estão lembrados que a gente viu no HD desse notebook que o formato da partição é GPT, né? E o formato GPT só funciona em BIOS UEFI. Então esse notebook aqui mais atual é UEFI. Tá? Só pelo fato de ver aqui ó, que a gente consegue mexer o mouse, ó, a gente já sabe que é UEFI. Se fosse uma BIOS mais antiga, não tem como é que a gente mover um ponteiro aqui que nem a gente está fazendo aqui. Estão vendo como é um design aqui? Todo um sistema muito mais bonito, né? Também. Aqui nas opções de boot, tem essa opção Secure Boot, né? Segurança de inicialização. Se eu desativo ela, eu consigo ativar o módulo de compatibilidade com HDs MBR. Tem aqui ó, OS Mode Selection, modo de seleção do sistema operacional. Aí tem esse CSM aqui, que é aquele Compatibility System Service ou System aqui, tá? Compatibility System Módulo OS. Quando eu deixo essa opção ativada, eu posso iniciar sistemas mais antigos que vão estar lá dentro de um HD MBR. Até mostra para nós, ó. Se eu necessitar fazer um boot com Windows 7, Windows XP ou DOS, né, mais antigo ainda, eu deixo esse modo ativo. Se eu não quiser, se é para mim iniciar somente em GPT, ele tem a opção aqui, ó, UEFI OS. Então aqui vai iniciar somente com sistemas mais atuais que tem um particionamento GPT. Vou deixar ligado aqui como padrão, não vou nem salvar nada, e só desligar aqui que a gente só queria ver na prática mesmo essas coisas aqui, né? Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos ver para o meu computador. Liguei ele, é uma placa-mãe mais recente. Vou apertar Del para entrar na BIOS dele. Ó, entramos na BIOS. Como é que eu sei que é BIOS, Miguel, ou é UEFI? É o modo mais simples e mais prático. A gente só vê, né? Ver essa design, é só ver esse design aqui, ó, tem até imagem, foto bonita. Se tem toda essa cara mais atual, esse design aqui, e se mexe o ponteiro do mouse, ó, é porque é UEFI. Então eu consigo iniciar tanto o HD que tem um formato MBR ou que tem um GPT também. Ó, aqui em Settings aqui tem OC para Overclock, tem várias configurações, né? Se eu quiser ir aqui em Boot, aqui em Boot eu consigo ativar também o modo compatível com os HDs mais antigos, que é eu pegando essa opção Legacy mais UEFI. Se tivesse só UEFI, ele não iria nem iniciar os HDs que eu tenho aqui. Vocês se lembram que o HD que eu tenho é MBR, que é aquele formato mais antigo? Eu vou até salvar a BIOS aqui pra gente ver, ó. Vamos ver se ele vai iniciar.
Tá, ó, abrindo aqui. Ó, entrou direto na BIOS. Tá vendo que entrou direto na BIOS? Não carregou sistema operacional nenhum? Pois é, porque os meus HDs eles estão num formato que só iria carregar em uma placa-mãe mais antiga. Né? A minha placa-mãe nova, ela consegue iniciar, só que eu tenho que habilitar esse recurso nela. Tá? As placas mais antigas, elas trabalham só com aquele formato MBR e não funcionam de jeito nenhum com o GPT. Não tem nem o que eu ativar para tentar deixar compatível. Vamos de novo aqui em Settings, em Boot, e agora o Boot Mode Select, eu vou de novo para Legacy mais UEFI. Ó, daí eu tenho minhas opções de boot aqui de novo, de hard disk, ó. Salvei do jeito como estava antes. Vamos ver agora. Agora já está iniciando meu Windows de novo, certo? Agora vamos ver. Então a gente viu dois casos aqui de UEFIs, certo? Na prática aqui. Agora vamos vir aqui para um sistema mais antigo. Vamos ligar uma placa-mãe mais antiga aqui. Ok, ligado. Vou apertar o Delete. Iniciando. Vou continuar com o meu delete aqui. Ó, aí tá entrando na... Já vai entrar agora na BIOS. Olha só. O que será que é isso aqui? É uma BIOS ou é um UEFI mais recente? Vou mexer o mouse aqui. Tem ponteiro aqui? Ó, não tem ponteiro, né? Então é uma BIOS mais antiga. Ó, é só com o teclado que a gente vai para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Navega nas guias lá em cima e para baixo nas opções. Quando a gente vem aqui em Boot, ó, a gente só tem a opção de Boot Device Priority. Não tem a opção de Security Boot para mim escolher o modo Legacy ou UEFI, né? Não existe, não tem isso porque isso nem existia. Nem existia na época onde era trabalhado com isso. Ok, então a gente viu essas diferenças. Miguel, como é que faz para formatar no formato GPT ou MBR? Como é que a gente faz isso? Para instalar o Windows, se for necessário o GPT ou se for necessário o MBR. Como é que a gente faz essa mudança? Vamos ver isso aí na aula seguinte. A gente vai ver como fazer essa modificação. Então a gente se encontra lá. Grande abraço, valeu!